Eu trabalho como fazendo consultas, consultorias e pareceres. Qual é a diferença? Consulta é basicamente de 1 hora, conversando, eu leio o processo antes, vejo tudo que está escrito no processo, penso tudo, anoto um monte de coisa, e aí, na hora de conversar com um cliente, advogado, isso eu já vou falar sobre isso, aí eu falo tudo que eu anotei, o cliente fala muitas coisas que não estão nos autos e faz as perguntas também. Então, a consulta é uma consulta normal, de diálogo, para tentar chegar a uma conclusão sobre as teses, estratégias, medidas e tudo mais. Normalmente 1 hora e alguma coisa, e alguns minutos. Consultoria já é diferente, já ocupa um tempo maior, é como se fosse por uma fase de um processo. Então, por exemplo, consultoria durante o inquérito policial. Não é por 1 hora, pode durar 6 meses, 1 ano, enquanto durar o inquérito policial. Ou consultoria durante a instrução de 1º grau, até o final do 1º grau com a publicação da sentença, não abrangendo a apelação. Ou consultoria para a apelação, ou consultoria para tentar soltar o cliente. Então, pensando em habeas corpus, pensando lá nos tribunais superiores, recurso ordinário constitucional ou habeas corpus substitutivo, pensando em todas as medidas ali. E aí, claro, é um valor maior porque tem que ocupar mais tempo. Tem aquela preocupação, pode o cliente mandar uma mensagem no sábado, na sexta, querendo alguma coisa, precisando de alguma coisa, aconteceu alguma mudança no processo. E aí eu tenho que dar atenção. Então, a consulta é bem definida. Você fala, a consulta é no dia tal, em tal horário, e naquele horário você conversa por 1 hora, terminou a consulta, acabou. Na consultoria já há uma prorrogação, uma permanência da sua atuação por um tempo. E nos pareceres, que ultimamente é o que eu prefiro, eu tenho um parecer que é mais enxuto, como se fosse uma consulta, só que por escrito. Eu tenho um parecer que é bem mais pesado, que é bem mais doutrinário, às vezes filosófico, às vezes extremamente complexo, e isso faz com que ocupe mais tempo. Mas aí, diferenciando, o parecer é mais legal que a consulta, na minha opinião, e a tendência é que eu fique fazendo só parecer. Por quê? Porque o parecer tem um prazo para fazer, ele não tem um horário para fazer. E a consulta tem um horário para fazer. Então, essa é a diferença. Por exemplo, vamos pensar aqui. Se eu não me engano, agora está tendo um jogo do PSG. Se eu quisesse ver o jogo e tivesse uma consulta no mesmo horário, eu não poderia ver o jogo. Mas se eu tivesse um parecer para fazer, para entregar o parecer hoje é até 11h59. Eu posso fazer o parecer depois do jogo, antes do jogo, ou no intervalo do jogo, escrever alguma coisa. Não dá para fazer muito, mas dá para, enfim, dar uma olhada, uma revisada ali. Então, na minha opinião, e isso é uma coisa pessoal, porque eu defino muito das coisas que eu faço do meu trabalho a partir de uma definição de qualidade de vida que eu quero ter. Então, para mim, parecer é mais divertido do que consulta. Porque parecer tem um prazo, mas não tem um horário. E a consulta tem um horário, naquele horário eu tenho que estar ali falando com o cliente, dando atenção. E o parecer dá para fazer uma coisa mais completa, fica tudo por escrito, enfim.